Bom dia, pessoal. Vamos começar nosso novo conteúdo sobre fusos horários. Vocês vão encontrar ele no módulo 2 de Geografia, a partir da primeira página, tá certo? E aí a origem da geografia, mas o nosso foco vai ser o quê? A questão de estudar, dar uma retomada. Na verdade, a gente já estudou, mas vamos dar uma retomada na questão dos fusos horários brasileiros, tá certo? Os fusos horários são um sistema de quê? De horas foi adotado justamente para não existir uma bagunça nos horários a nível global. Afinal de contas, para não atrasar as viagens internacionais, observando também a questão do movimento de rotação e translação do nosso planeta Terra, adotou-se esse sistema de fusos horários, que são as diferenças de horas do nosso planeta Terra. Aí temos aí no slide, o sistema de fuso horário foi estabelecido como movimento de rotação. O movimento de rotação, vocês sabem que dura 24 horas. 23 horas os quebrados, né? Que os quebrados é o que formam o quê? O ano bissexto. Isto é, o movimento da Terra que executa em relação ao Sol e seu próprio eixo imaginário, que dura cerca de 24 horas. Portanto, cada hora corresponde a um fuso horário. Então, nós possuímos um conjunto de 24 fusos adotados através da convenção do meridiano de Greenwich, tá certo? Nós vamos ter aqui também... Passar aqui... Como todos nós sabemos, em consequência da rotação, 24 horas, e de sua forma esférica, a Terra apresenta uma parte de sua superfície voltada para o Sol, estando iluminada por ele dia, enquanto a outra parte oposta a ele recebe o nome de luminosidade de noite. Então, no caso, levou em consideração a questão da sucessão de dias e de noites, fazendo com que haja o processo de 24 horas do nosso planeta Terra. Os efeitos do movimento de rotação da Terra não se restringem apenas à sucessão do dia e da noite. Ele também explica o movimento aparente do Sol, aquele que produz a impressão de haste solar que se movimenta ao longo dos períodos diurno e vesperino, manhã e tarde, respectivamente, nascendo todos os dias na direção leste, nascente, e se pondo a oeste, o poente. Ou seja, nós vamos ter, além da sucessão dos dias e das noites, nós vamos ter também a consequência do movimento de rotação da Terra, o movimento aparente do Sol, justamente no caso da nascente e o poente. A nascente, nós vamos ter a nascente a leste e o poente a oeste. Isso aí você pode observar, até porque nós moramos no lugar onde o Sol nasce primeiro. E no caso, João Pessoa é o ponto mais oriental das Américas, onde, por exemplo, o Sol nasce primeiro e o Sol nasce primeiro ao ponto leste. Mas, na verdade, quem está em movimentação não é o Sol, e sim o planeta Terra. O Sol ele não se movimenta. Muito tempo, a questão do heliocentrismo, né, ela fez com que você pensasse que o Sol é que se movimentava, mas a Terra ela é que gira em torno do Sol e do seu próprio eixo imaginário. O movimento de rotação, ele é, no caso, do seu próprio eixo imaginário, e o movimento de translação em torno do Sol, tá certo? Aí nós vamos ter aqui no próximo slide, inclusive vocês já podem ir acompanhando aí na página 4 do módulo de vocês, o módulo 2, tá certo? Que no G8, no capítulo 8, vocês podem observar aí o São Paulo ao meio-dia, as diferenças, que nem todas as localidades do Brasil nós vamos ter uma distribuição de sol e nem, por exemplo, o nascer do sol na mesma hora. Afinal de contas, já comentei com vocês que às vezes até 8 horas da noite São Paulo ainda está claro. No Rio de Janeiro também, no caso do Sudeste. Aí nós vamos ter... Agora não esqueçamos, além desses efeitos, a rotação também que responde pela diferença térmica. Temperatura ao longo do dia em razão da variação de obliquidade, ou seja, a inclinação, e os raios solares sobre o mesmo lugar. Ou seja, a distribuição de radiação solar em todas as partes do globo, ela é de maneira divergente. É como eu falei para vocês, quanto mais próximo à linha do Equador, mais incidência de raios solares. À medida que vai se afastando das regiões intertropicais, o Sol ele vai o quê? No caso, ele vai se dissipando, até chegar aos polos, onde recebe menor irradiação solar ao longo do ano. Isso aí é óbvio, né? A gente enfrenta o calor da gota serena porque nós estamos muito próximos à linha do Equador. Como o movimento de rotação ocorre no sentido leste-oeste, as horas no Oriente e Leste são sempre adiadas, ou seja,
as horas no Oriente elas são adiadas e as horas no Ocidente elas são acrescentadas, tá certo? Então, no caso, a diferença de horas do Oriente e do Ocidente justamente é essa. À medida que tem a linha do Equador como ponto referencial, no Oriente nós vamos ter as horas diminuídas, no Ocidente as horas acrescentadas. Então, é por isso que dá o eixo dos fusos horários. Sendo assim, para leste, as horas aumentam em 1 hora, de 15 em 15 graus. Cada fuso corresponde a 15 graus de longitude. Cada fuso horário, que é a linha imaginária, ela corresponde a 15 graus de longitude. Enquanto para o oeste, as horas diminuem em 1 hora, de 15 graus em 15 de longitude. Então, nós vamos ter aí no sentido leste-oeste. A hora diminui, no caso, a oeste, e a leste a hora aumenta. Ou seja, no hemisfério oriental as horas são diminuídas e no hemisfério ocidental as horas são acrescentadas. Ou seja, possui na Terra 24 fusos horários, correspondendo cada fuso a 15 graus de longitude. Aí nós vamos ter o mapa que corresponde aos fusos horários. O fuso principal, no caso, é o que corresponde ao meridiano de Greenwich. As horas são diminuídas. Você, inclusive, todo o mapa aqui embaixo no canto, você vai observar essa questão do linha dos fusos. -1, -2, -3, até -12. 12 horas no hemisfério oriental e 12 horas no hemisfério ocidental. Aqui você vai observar que tem o sinal de menos e aqui o sinal de mais. Geralmente, quando se pede uma questão de fusos horários, vão vir, no caso, esse mapa. Esse mapa aí é muito importante para você observar os 24 fusos, cada um correspondendo a 15 graus de diferença de circunferência do nosso planeta Terra. Como se pode observar no segundo mapa, as linhas que demarcam os fusos horários nos planisférios não são linhas retas. Isso decorre em razão dos interesses políticos e econômicos dos países. Ao estabelecer a diferença de horários em seus respectivos territórios e alternar o número deles ao longo do tempo. Como exemplo, podemos citar o caso da China, terceiro maior país do mundo com extensão territorial, com uma área de aproximadamente 9.600.000 km², que possui desde 1949 um único fuso horário oficial, a hora de Pequim, a sua capital. Já a Rússia, o maior país do mundo, com 17.098.240 km², reduziu de 11 fusos para 9 fusos em 2010. Todos os fusos horários, eles correspondem também ao tamanho da área. É como no Brasil. No nosso Brasil, ele possui 4 fusos, ou seja, 4 correspondências de horas diferenciadas. Porque nós temos países de dimensões continentais, que é o caso da China, que por questões políticas preferiu adotar apenas um fuso horário, o horário de Pequim. A Rússia, que reduziu, por exemplo, de 11 fusos pela questão do tamanho, para 9 fusos. E o Brasil, que já de 3 passou para, por exemplo, 4 fusos horários, que nós vamos ver a partir de agora. O próprio governo brasileiro realizou mudanças no número de fusos horários do país. Até o ano de 2018, o nosso país possuía 4 fusos, quando esses foram reduzidos para 3, descartando o 4º fuso, que é, no caso, a parte ocidental do Amazonas, que passou a valer 3 fusos. Atualmente, o Brasil ele possui 4 fusos horários. E não foi no governo, por exemplo, de Dilma Rousseff, em 2013, que o governo federal ele preferiu adotar o sistema novamente de 4 fusos. Reestabeleceu-se, na verdade. No final do ano de 2013, entretanto, o governo federal revogou a lei de 2008, que foi no caso do governo Lula, que só estabeleceu os 3 fusos horários, e adotou o 4º fuso horário no território brasileiro. Hoje, portanto, o Brasil possui 4 fusos, com algumas alterações de seus limites. É preciso ter muita atenção para essa mudança recente, final de 2013, pois a maioria dos livros, mapas específicos, fusos horários e sites na rede ainda não utilizaram. Por isso, os mesmos descrevem que só possui 3 fusos. Mas que, embora em alguns livros, pode ser até que, não sei se o livro de vocês possui 3 fusos, mas acho que já está atualizado. O Brasil, ele possui 4 fusos horários, tá certo? O primeiro fuso, que nós vamos ver a partir de agora, que é o horário de Noronha, Atol das Rocas, que são o horário das ilhas, ou seja, áreas mais afastadas do território